Muito boa tarde. Correspondendo a um convite honroso da Advocatus Summit, a Abreu Advogados inicia esta sessão dedicada ao tema inovação, tecnologias, patentes, segredos de negócio. Para isso, convidamos dois interlocutores que estão bem inseridos na área da tecnologia e, sobretudo, no setor agrícola, setor que é muito relevante hoje em dia, desde sempre, mas atualmente, face às condições que estamos a viver, tem sido extremamente relevante, não tem parado e isso é um fator muito importante na sua imagem e também na criação de valor e de riqueza. E, portanto, queríamos saudar o setor agrícola e nesta intervenção optámos por desenvolver este tema e juntar a tecnologia à agricultura. Para isso, contamos com a presença do professor Luís Mira da Silva, que é professor do Instituto Superior de Agronomia, empresário agrícola e também sócio da empresa Consulai, uma consultora na área agrícola. E contamos também com a participação do Sr. Engenheiro António Lopes Dias, que é o Secretário-Geral da Associação Nacional das Indústrias de Proteção das Plantas, a ANIPLA. E este tema é, de facto, um tema interessante. Temos vindo a experimentar ao longo dos últimos meses a forma como a agricultura se tem, de uma forma resiliente, optado por continuar, optado por encontrar novas formas de desenvolver a sua atividade, novos canais de comunicação que são relevantes para continuar a juntar valor a essa atividade. No domínio da tecnologia, é sabido que a indústria agrícola hoje em dia beneficia de enormes investimentos, beneficia advindos da investigação, quer na área dos agroquímicos, dos pesticidas, dos adubos, quer na área das melhorias do cultivo, das práticas de cultivo, quer através da existência de mais marcas, denominações de origem, indicações geográficas de proteção e que acabam por trazer valor a toda a produção agrícola e que são objeto de proteção em termos legais. Mas privilegiamos também, para além da parte técnica, ouvir e ter connosco hoje pessoas com experiência prática no terreno que pensamos que valorizam esta intervenção. Começava então por dirigir uma primeira questão ao Sr. Engenheiro António Lopes Dias e que tem a ver exatamente com a criação e com o impacto das tecnologias. Sabemos que a ANIPLA representa um conjunto de empresas cujos produtos são essenciais para o melhoramento da qualidade da agricultura, da qualidade dos produtos. Também sabemos que existem hoje em dia cada vez melhores práticas por parte destas empresas para corresponder às regras e às exigências ambientais. E perguntava para já, para iniciarmos, ao Sr. Engenheiro, em que medida é que a investigação e o desenvolvimento dos produtos e dos investimentos associados aos mesmos são relevantes para estas empresas na sua área. Boa tarde, muito obrigado em nome da ANIPLA pelo convite, é um prazer. Nós temos que ter em conta que a agricultura precisa de produzir cada vez mais alimentos, com o mesmo, e se possível até com menos. Por isso, a inovação e a tecnologia são fundamentais para se conseguir, hoje em dia, aquilo que se chama uma maior rentabilidade da terra, uma maior produtividade. A nível dos produtos fitofarmacêuticos, temos conseguido investir em várias áreas, para além da química convencional. Somos uma indústria que aposta, sobretudo, na proteção das plantas, na proteção das doenças, das pragas, dos infestantes que portanto, prejudicam fortemente as culturas e, nesse sentido, nós temos conseguido fazer com que os agricultores produzam mais, produzam melhor, de forma mais diversificada, com mais segurança
ainda a conseguir calcular os produtos a um preço razoável no mercado, porque os consumidores também precisam ter um preço razoável no mercado, com a mesma área, e se calhar até com menos, não é? Em muitas situações temos conseguido, temos vindo a ver a redução da área disponível para cultivo a ser reduzida, e isso é um aspecto muito importante na nossa atividade, para além de que muitas das empresas que são associadas também produzem, trabalham na área do melhoramento genético, que é uma coisa extraordinariamente importante, para aumentar toda esta panóplia de tecnologia. Há outra área em que nós investimos muito, que é na formação dos agricultores para serem cada vez mais capazes de utilizar corretamente os produtos fitofarmacêuticos e naquilo que se chama as boas práticas agrícolas. E nesse aspecto, a Anipla e os seus associados, toda a indústria, de forma geral, tem investido imenso e, portanto, é muito importante defender esse investimento. Sr. Engenheiro, tenho ideia e quase, enfim, percepção de que as empresas da área, desta área e associadas da Anipla são normalmente grandes ou médias empresas, fazem enormes investimentos na melhoria dos produtos, criam muitas inovações e, penso eu, protegem essas inovações através de patentes de invenção. É verdade? Não é verdade? E qual é a importância de que o exclusivo comercial e industrial que as patentes dão para estas empresas? Pois, essa é uma pergunta dos milhões, mas é óbvio que tem que haver alguma proteção de patentes e de propriedade intelectual. Porque é precisamente o investimento que dá origem à inovação, porque sem investimento não há inovação, e essa inovação tem que ter algum retorno para eu ter outra vez capacidade de investir em novas tecnologias. Obviamente que esta defesa e que estas patentes, que se chama esta defesa da propriedade intelectual, não é eterna e, portanto, tudo isto tem prazos. Há, hoje em dia, muitos estudos que já foram libertados, digamos assim, e já são do índole público, embora não estejam assim no Facebook para toda a gente poder ver, mas há muitos estudos que as pessoas podem aceder através da EFSA, que é a Agência Europeia para a Segurança Alimentar, de produtos que já perderam as patentes, e há alguns que ainda estão em patente, mas alguns estudos já perderam essa proteção. Mas é importante termos alguma segurança que eu vou ter um retorno do meu investimento, para eu mais tarde poder vir a ter um novo investimento para continuar esta onda de inovação e de tecnologia. Esta onda de inovação na tecnologia, na área em que se inserem as empresas que são sócias da Anipla, também é uma área, enfim, muito importante em termos de segurança e também, tanto quanto sei, é muito relevante a relação entre estas empresas e as consequências da aplicação de alguns dos seus produtos e o meio ambiental. Gostava que pudesse dar aqui a vossa perspectiva, porque muitas vezes não há esta ideia da possível e salutar coordenação entre a proteção ambiental e a proteção deste tipo de indústrias que são, como acabo de dizer, inovadoras e tecnologicamente importantes. Muito obrigado pela pergunta, porque é importante saber que este tipo de indústrias só é sustentável se também for responsável. Portanto, nós investimos muito, como eu disse, naquilo que é a formação dos agricultores e de todos os agentes, os operadores que trabalham e lidam com estes produtos do seu dia-a-dia. Existe uma legislação específica que só pessoas devidamente acreditadas é que podem comprar e utilizar este tipo de produtos. E nós temos uma série de programas de formação que têm como seu objetivo precisamente evitar algumas perdas que se podem sempre acontecer. Nós, às vezes, também quando vamos a conduzir cometemos erros, mas temos de ter uma formação para conduzir, não é? Portanto, essa é a área em que nós apostamos mais. A perspectiva que eu tenho dos contactos que temos mantido é que, de facto, muita da vossa inovação se dirige a tornar os produtos cada vez mais ambientalmente relevantes. Sim. Vamos lá ver, nós compararmos aquilo que é o leque de toxicologia ambiental e não só também aguda dos produtos de hoje com aqueles que havia há 50 anos atrás, é completamente diferente. Completamente diferente. Hoje, raramente, temos aquele chamado produto caveira, não é? Que havia no rótulo. Nós, todos os dias, caminhamos
para a proteção da cultura, não necessariamente para produzir um novo produto ou uma nova substância química. Às vezes é preciso, às vezes é uma substância química realmente com bom perfil e vamos para aí, mas também há outras soluções, biotecnológicas, biopesticidas, há muitas outras soluções onde a própria indústria também investe. Portanto, a chamada agricultura biológica utiliza produtos produzidos por nós. Luís, passando aqui para ti, sei que além de professor do ISA, como já disse, tens uma larga experiência como empresário agrícola e como consultor. O que eu te perguntava é se na atividade que vens desenvolvendo ao longo dos anos, a investigação, o desenvolvimento dessa investigação, a procura de novos produtos, a melhoria de novos produtos, são coisas que estão no vosso habitual objetivo. Como é que o fazem e como é que, por exemplo, o protegem? Antes de mais, muito boa tarde. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. E acho que agradeço sobretudo em nome do setor, porque o setor estar aqui já é muito importante, que às vezes não está, e é um setor, como foi dito no início, que sempre foi fundamental, mas hoje em dia dá-se mais atenção ao setor e isso acho que é muito relevante. O setor agrícola, e vou chamar agrícola e agroindustrial, sempre foi um setor, e alimentar, sempre foram setores com uma componente de inovação muito grande, apesar disso não ser muito claro a nível da agricultura e da agroindústria. Mas a verdade é, quer dizer, se hoje em dia, eu estava a gostar muito da conversa, se hoje em dia passearmos, por exemplo, no Alentejo, é impressionante a revolução que aconteceu no Alentejo nos últimos 10, 15 anos, quer dizer, hoje em dia vêm-se culturas extensivas a produzirem em condições seguras, ao contrário do que às vezes é dito, e isso implica modelos novos, paradigmas novos e obviamente, inovação. Eu gostava muito, depois da conversa que foi tida, de enquadrar isto no que é a política europeia. A política europeia, há um pacto ecológico, não é? Que é o Green Deal europeu, que tem uma componente mais ligada ao setor agrícola e agroindustrial, que é o Farm to Fork, não é? E que pôs em cima da mesa dois objetivos que têm um impacto enorme nisto tudo, que é temos um objetivo de atingir até 2030 uma redução de pesticidas de 50% e uma conversão em agricultura biológica, que hoje em dia é de 7% na Europa, e termos 30% da área da SAU, da superfície agrícola utilizada como agricultura orgânica. Isto são objetivos muito ambiciosos que precisam muito de inovação. Por isso é que eu acredito que esta inovação, que sempre esteve lá, que sempre foi necessária, neste momento se torna ainda mais importante, ainda mais relevante, e é fundamental, porque senão alguém vai ter que pagar a fatura. A ideia de produzir mais com menos é ótima, mas é preciso consegui-lo. E só se consegue com inovação. Luís, e em Portugal conhecemos alguns institutos e algumas entidades ligadas à investigação agrícola, mas, na minha perspectiva, provavelmente incorreta, são muito ligadas ao setor público. Como é que se pode coordenar o setor público, atrair o setor privado para a investigação, para, no fundo, através de inovação, de novas tecnologias, quer industriais, quer comerciais, porque também é preciso saber colocar o produto no mercado e torná-los mais apetecíveis aos consumidores, como é que se pensa ser possível atingir esses objetivos tão importantes e ambiciosos em tão curto espaço de tempo? Bem, o tempo realmente talvez seja a variável ali mais difícil. O que eu acho que tem acontecido e que se tem visto a nível nacional, diria, e como dizia bem, a nossa investigação a nível da academia, da universidade e a nível dos institutos de investigação, no caso do setor agrícola, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, são públicas. Mas a verdade é que nos últimos 5, 10 anos, talvez diria 10, não mais, tem havido um caminho, e eu acho que esse caminho tem sido muito claro, na articulação entre o que é a investigação pública, a criação de conhecimento e a produção de inovação, que é das empresas. E esse caminho tem sido feito por várias formas, nomeadamente no setor agrícola e agroindustrial, pela criação de centros de competência, de entidades que fazem a articulação, que colocam este setor de investigação em contato com o setor produtivo, com o setor das empresas, e conseguem fazer exatamente o que disseste, que é trazer o conhecimento para o setor e, com isso,
conseguir criar valor no setor? O nosso setor agrícola, agroindustrial, como temos falado, é um setor resiliente, é um setor já muito antigo, tem-se modernizado, mas a investigação custa muito dinheiro e o desenvolvimento de novos produtos custa muito dinheiro. Ali o grupo de empresas que é representado pelo Sr. Engenheiro é o Lopes Dias, enfim, são empresas de facto industriais, fortes, onde haverá mais fácil, haverá maior facilidade em obter financiamentos e alocar verbas para a investigação e desenvolvimento de novos produtos e licenciamento de novos produtos. No vosso caso, da criação de produtos novos, de meios novos, através da investigação aqui em Portugal, sabemos, e tu saberás ainda melhor, pela experiência que tens, que é muito difícil obter financiamento, mas agora perspectiva-se a chegada da tal bazuca europeia, não é? Como se diz. Há algumas perspectivas de como é que o mundo agrícola e agroalimentar olha para essa perspectiva desses financiamentos e se aquilo que, enfim, ainda não está fechado, mas que se perspectiva, como é que olham para essa fonte nova de financiamento que virá da União Europeia? Eu não sei qual é a bazuca, mas se a bazuca é as medidas que foram colocadas em cima da mesa agora por causa da pandemia, em consequência da pandemia, eu acho que essa bazuca não está apontada à inovação. Agora, a bazuca já lá estava, porque nós tivemos, felizmente, um comissário europeu nesta área da inovação, e foi nessa altura que foi criado o novo pacote para a área de inovação e de investigação do próximo quadro europeu, que é o Horizonte Europa. E esse Horizonte Europa cresceu substancialmente e, mais importante que isso, a investigação e inovação do setor agrícola e agroalimentar cresceu dentro do pacote total. Ou seja, nós crescemos duas vezes, porque o pacote todo cresceu e porque a nossa percentagem, a nossa importância, a nossa relevância lá dentro também cresceu. E eu acho que isto é fundamental. Porquê? Exatamente pela razão que disseste, que é, nós não temos escala, mas eu acho que é muito mais fácil conseguir fazer parcerias europeias e hoje em dia ir buscar financiamento europeu para investigação e inovação do que em Portugal. Ou seja, ou pelo menos é tão fácil quanto. Nós temos sido em Portugal bons, não sei se chamam bons alunos na nossa capacidade de fazer parcerias e de ir buscar financiamento europeu e eu acho que é esse caminho que temos que continuar a fazer. Não é olhar só para os financiamentos nacionais, porque são curtos e são muito escassos, mas olhar para o financiamento europeu e para as parcerias europeias, porque essas trazem-nos não só mais financiamento, como nos trazem parcerias em termos de conhecimento, que é impossível responder a tudo com a dimensão que nós temos. Claro. Luís, há pouco falavas, de facto, que no Alentejo, que nós conhecemos bem os dois, provavelmente os três, a paisagem alentejana hoje em dia é completamente diferente do que era há 10, 15 ou 20 anos. Antigamente eram cereais extensivos, depois houve uma época de girassol, mas hoje em dia, de facto, a paisagem é completamente diferente. Desde uvas sem grainha, oliveiras deste tamanho, que já não são aquelas oliveiras que todos nós conhecemos, e outros produtos, amêndoas, melhores frutas, o facto ali a irrigação do Alqueva foi muito relevante, mas tudo isto traduz muita inovação, quer da parte das empresas produtoras, com, provavelmente, se calhar vou dizer um disparate, mas provavelmente novas sementes ou sementes melhoradas, cuja invenção ou criação será também protegida, com novas marcas, com novos canais de distribuição e, portanto, na vossa perspectiva de consultor e de empresário agrícola, estes meios e que meios é que existem ao dispor para, de facto, desenvolver cada vez mais a paisagem do Alentejo, ou do Ribatejo, ou do Algarve e por aí fora? As marcas, as patentes, o desenvolvimento, as técnicas artesanais que passam a ser mais industriais, passa tudo por aí também? Eu acho que pode passar também. Quando eu digo pode passar, e acho que marcas é uma coisa, patentes é outra coisa completamente diferente, quer dizer, a análise não se pode meter no mesmo saco. Mas em termos de marcas, que é aquilo que mais diretamente diz respeito ao setor da produção, obviamente as patentes depois com tudo o que são empresas que são fornecedoras do setor, terá outra relevância, mas em termos de marcas,
há aqui uma questão que eu acho que é muito importante e que tem acontecido, mas eventualmente mais lentamente do que seria desejável, que é, se nós queremos que o setor se desenvolva e inove, se nós queremos que o setor crie diferenciação através da inovação, e se nós queremos que essa diferenciação chegue ao consumidor, temos que querer também que essa diferenciação crie valor no setor da produção. E essa diferenciação só é valorizada na produção se houver marcas que a defendam, como existe, para dar exemplos concretos. Foram criadas, além das marcas de origem, não é? Como, sei lá, coisas que hoje em dia têm alguma relevância, a laranja do Algarve, obviamente a pera roxa do Oeste, por aí fora, aparecem cada vez mais marcas na carne, na fruta, nos vinhos e nos queijos, obviamente, isto há muitos anos que existe, mas eu acho que o conseguir que a produção se organize, que crie marcas, que essas marcas, que têm que ter escala, mais uma vez, que essas marcas consigam chegar ao consumidor final e que aumentem a margem para a produção, são determinantes, porque senão a margem fica sempre nas mãos de alguém, mas não da produção. Não do agricultor, claro, da produção. Claro. E os agricultores e os industriais estão sensibilizados devidamente para esses fatores importantes de valorização dos seus produtos, ou ainda são poucos e haverá um caminho muito largo a fazer? Eu julgo que isto é muito lidar pelo exemplo. E é o que tem acontecido mais uma vez. Há vários exemplos de organizações de produção em vários setores, na carne, na fruta, que têm traçado um caminho muito interessante em termos da organização da produção com uma resposta técnica, de apoio ao agricultor, que é muito importante, mas também com uma aposta comercial e às vezes tendo uma marca associada. E é com esta escala que se consegue. O que acontece é que estes exemplos de sucesso depois arrastam, os bons exemplos depois arrastam os outros, como os maus também, mas às vezes, mas os bons exemplos arrastam os outros e isto é muito importante, porque cada vez há mais produtores que percebem que é possível criar este valor e se querem associar a estas iniciativas. Mudaram as gerações de agricultores e isto é um fator também muito importante, não é? Também é verdade. Sr. Engenheiro, voltando um bocadinho à questão da inovação também, de facto falávamos há pouco, há uvas sem grainha, há oliveiras que têm uma dimensão completamente diferente daquelas que estávamos habituados a ver, produzem provavelmente muito mais do que as anteriores, mas isso também tem a ver provavelmente com a inovação, com as novas tecnologias que as empresas ligadas à sua área produzem e que inventam novas sementes ou melhoramentos de sementes. Se calhar estou aqui a dizer algum disparate, mas não sou agricultor, mas melhoramentos das sementes que já existem. E, portanto, a standardização das mesmas, o licenciamento oficial das mesmas, são gastos muitos milhões, com certeza, e é muito investimento que é feito nessa área, não é? Sim, eu por acaso eu queria só pegar aqui numa coisa que o Luís disse, que me fez recordar a minha formação além de agrónomo, também tive formação de marketing, e uma coisa que nós aprendemos no marketing é que os produtos podem ser repetidos, duplicados, replicados, mas marca só uma, não é? As marcas são eternas. Voltando à sua questão, de facto é com grande inovação que se consegue fazer isso, porque nós hoje conseguimos produzir 15 toneladas de azeitona por hectare no Alentejo, nestes olivais mais modernos, só com grande tecnologia e com a boa gestão da água, com a boa gestão das máquinas, dos nutrientes, dos produtos fitofarmacêuticos, e se calhar quando se fala que a azeitona no Alentejo é anti-natura, eu digo é que um quilo de azeitona produzido no Alentejo tem uma menor pegada de carbono do que um quilo de azeitona produzido num olival tradicional. Isso é um facto. Relativamente às marcas é importante, porque por acaso no azeite falta-nos uma marca galega, por exemplo, mas existem até qualidades de variedades de fruteiras que até têm royalties para o próprio produtor. O agricultor tem que pagar royalties para poder plantar aquela variedade. E portanto,
tudo isso ligado ao investimento que depois também tem que haver a nível do que é a colocação do produto no mercado, no sítio certo, ao preço certo, para o consumidor certo, faz com que nós possamos ter um valor acrescentado da produção nacional, porque só por aí é que temos de ir, e pela qualidade, obviamente. Luís, uma das coisas que eu tenho tomado alguma atenção, por exemplo, nos vinhos, nos queijos, nesses produtos mais tradicionais que chegam à nossa mesa, tem uma valorização muito grande, não só ao nível de marcas, mas ao nível também das denominações de origem, das indicações de proveniência. Se calhar com duas garrafas de vinho no supermercado, nós olhamos para aquela que tem uma denominação de origem, compramos-la e não compramos o outro. Estas marcas estão registadas, estas denominações estão todas registadas a nível europeu, mas há aqui também muitas hipóteses de haver produtos piratas, de haver produtos falsificados. Quer dizer, eu já viajei, como todos nós, pelo mundo e já encontrei vinho do Porto, por exemplo, sim, que não é feito no Porto, nem com as uvas do vinho do Porto. Há acordos internacionais, recentemente houve um entre a União Europeia e a China para tentar evitar essas situações, mas isto é, de facto, são também direitos muito relevantes para a valorização do produto agrícola e para a sua comercialização livre, não é verdade? Claro. Isso é fundamental. Quer dizer, a proteção da marca, e voltamos a falar de marca, não é? E mais uma vez está relacionada com escala. Porque se não tivermos escala para depois ter capacidade para defender as marcas, também não conseguimos defendê-las e a marca não vale nada. E aí isso a União Europeia também ajuda muito o facto de pertencermos à União Europeia, a associações de produtores ou não? Ajuda e ajuda mais que isso. Ajuda em termos de investimento na promoção internacional dos produtos, também ajuda porque, mais uma vez, há pacotes específicos de incentivos para a promoção dos produtos europeus na Europa e fora do mercado comunitário. Assim. Agora, toda a proteção da marca que vem associada é fundamental. Mas eu não queria tirar, já agora, eu não queria tirar a responsabilidade ao consumidor, que é, eu às vezes fico perturbado quando estou no supermercado e vejo alguém a olhar para a fruta e vê uma maçã que custa 70 cêntimos e uma maçã de Alcobaça custa 1,20€ e diz, 1,20€, como é que é possível 1,20€? Quando a diferença são 50 ou 60 cêntimos. Quer dizer, uma pessoa às vezes está disponível para dar 500 ou 600 euros por um produto qualquer e não está disponível para dar mais 30 ou 40 cêntimos por um produto que é nacional, que respeita as condições, não é? De segurança e por aí fora, e que acaba por apoiar também a economia nacional e a produção nacional. E eu acho que a responsabilidade também é do consumidor. Provavelmente aí também temos aí atrevo-me a dizer, algum déficit de comunicação que leve e que se fosse coberto levaria as pessoas a fazer essas escolhas, não é? Sem dúvida nenhuma. Essas escolhas certas. E foi como eu comecei a agradecer o setor estar aqui, porque nós no setor temos tido, por tradição, temos muita dificuldade em comunicar para fora do setor, por isso é fundamental estarmos nestes fóruns e é fundamental conseguir falar para fora do setor para passar esta mensagem da valorização, da segurança, da credibilidade dos produtos nacionais e do caminho que a Europa e Portugal está a fazer. Vou-vos lançar aqui uma última questão aos dois, já que também estamos aqui num fórum jurídico e, portanto, não posso deixar de fazer aqui uma questão jurídica. Perguntar-vos, por exemplo, na associação e os vossos associados que têm patentes, que têm outros direitos de obtenção de variedades vegetais e têm certificados de proteção dos vossos produtos, como é que, em caso de violação dessas patentes, violação desses direitos, reagem e como é que sentem que essa reação é efetiva aqui em Portugal? Se, por exemplo, as decisões judiciais são efetivas e válidas e em tempo. E lanço também a mesma pergunta ao Luís, porque, de facto, aparecerem marcas de vinho contrafeitas, produtos falsificados, azeites que são falsificados, contrafação de marcas e de outras coisas, como é que sentem que a legislação atual responde e, sobretudo, também quer a ASAI, quer os tribunais. Não sei quem quer começar nesta pergunta final. Felizmente para nós, Portugal, não tem sido um problema muito grave para nós, indústria, porque também não é um mercado muito apetecível. Acontece muito em grandes mercados haver
produtos contrafeitos, produtos que têm uma marca muito parecida e, portanto, tentam passar pela marca. Cá em Portugal temos tido, normalmente, o maior problema que nós temos em termos legais é a importação ilegal de produtos fitofarmacêuticos de Espanha. Isso é uma coisa que nós temos reportado às autoridades. Também há certos produtos que, não estando homologados pela entidade competente, se reclamam como produtos fitofarmacêuticos, ou pelo menos com uma ação fitofarmacêutica, e nós normalmente reportamos isso. Portanto, eu diria, para resumir, que a legislação existe, só que não vemos muita resposta por parte das autoridades competentes para fiscalizar. Luís, o setor é um setor muito disperso, com margens, e quando digo setor, digo essencialmente a produção e a transformação, com margens que normalmente são pequenas. A resposta das empresas necessariamente passa, mais uma vez, pela associação, pela organização da produção, que tem acontecido e tem que acontecer mais. Agora, necessariamente, julgo eu, este tipo de atividades do setor que requerem uma certa escala, eu acho que requerem também incentivos. Eu julgo que é difícil fazê-lo sem ter incentivos públicos. Portanto, a proteção também, que permitam, através dos tribunais e da ASAI, bem, também eu acho que é fundamental. Com pouco tempo começar a falar de tribunais é difícil, mas pelo menos ter a certeza que existe no setor capacidade para financiar a proteção das marcas. Não? Todo o outro caminho, como vocês saberão melhor que eu, é um caminho muito difícil, mas obviamente quanto mais fácil for, mais barato é e melhor mais eficaz se consegue fazer. Mas a questão dos tribunais e de alguma ineficácia dos tribunais depois na resposta é uma questão que eu não consegui discutir, nem me sinto habilitado para tal. Muito bem. Penso que chegámos ao fim. Muito obrigada pela oportunidade que nos foi dada. Muito obrigada pela intervenção do engenheiro António Lopes Dias, da ANIPLA, e pela sua colaboração. Muito obrigada pela intervenção do professor Luís Mira, nos seus chapéus de professor, empresário e consultor. Muito obrigado também à organização, a Advocatus, pela oportunidade que nos dá, e é com todo o gosto que aqui estamos convosco. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.